Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje os aliados do PT estão se devorando. Primeiro você vai ver o UOL revelando que depois da derrota histórica do Messias no Senado, o Pinguço entrou em modo vingança, fez uma caça às bruxas e quer a cabeça de todos, que na visão dele o traíram. Aí o Xandão entra em pânico e vai correndo procurar o Lula pedir perdão, dizendo que não trabalhou contra o Messias, porque sabe que o velhote quer entregá-lo de bandeja no caso Master. É por isso que eu sempre torço pela briga, porque o circo pega fogo e eles começam a entregar um ao outro. Depois o Metrópolis ainda revela a resposta do Lula. Ele chamou o Moraes, o Alcolumbre e o resto do STF de filhos da puta sem cerimônia nenhuma. E para fechar, a Daniela Lima, paquita fiel do governo, confessou ao vivo que esse é o fim da esquerda e que a racha é definitiva. Mônica Bergamo traz aqui uma informação de que Alexandre de Moraes buscou aliados do presidente Lula para dizer que não trabalhou contra Jorge Messias naquela reprovação, né, histórica que aconteceu na semana passada no Senado. Essa informação aqui publicada agora pela manhã, agora há pouco antes do meio-dia, a Mônica Bergamo publicou essa notícia de que o ministro do Supremo, Moraes, buscou interlocutores de Lula para dizer que não trabalhou para derrotar Jorge Messias na votação. Ele é muito próximo a Davi Alcolumbre. Agora, essa explicação aí que ele dá ao presidente Lula que é complicada, né, Josias? E agora? Como é que fica? Foi aconselhado a adiar a indicação do Jorge Messias ao STF e ele xingou quem fez essa proposta para ele. A gente vai ler juntos a matéria da Andresa Matais. Após a derrota do Messias, o Lula cobrou a atuação dos aliados e foi orientado a adiar a escolha para o Supremo. Adiar, na verdade, a próxima indicação, né? Foi depois disso tudo que aconteceu. Olha só, o presidente Lula tem sido aconselhado a aguardar a temperatura política diminuir antes de enviar um novo nome para o Supremo. Se ele vai seguir o conselho, ninguém arrisca dizer. Em conversas com ministros do Judiciário, na última semana, depois de tudo que aconteceu, Lula xingou quem mais articulou para derrubar a indicação do Jorge Messias. O presidente está convencido de que a articulação não partiu apenas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho sem reagir. Aí, Andresa colocando que o presidente Lula acredita a derrota do Messias lá no Senado não só ao Davi Alcolumbre, mas a ministros do STF que também trabalharam contra. A lista de descontentamento inclui o ministro da Justiça, Wellington César, que assumiu o cargo em janeiro em substituição a Ricardo Lewandowski. O César saiu desgastado do episódio por atuar de forma retraída na defesa do nome do Messias, da mesma forma como comanda a pasta. Indicado pelo PT da Bahia, o ministro pode perder o cargo para Messias como forma de retaliação. Caso isso ocorra, será a terceira troca promovida por Lula no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que já teve o Flávio Dino, que tornou-se ministro do Supremo, e o Ricardo Lewandowski. A segurança pública será um dos principais temas das eleições, segundo as pesquisas, e o governo ainda não apresenta resultados consistentes nessa área. A cada troca de comando, a equipe é reestruturada, o que compromete a continuidade do trabalho. Entre os possíveis nomes para o Supremo, o ministro do TCU, Bruno Dantas, responde aos que afirmam que chegou a sua vez, dizendo que não há entusiasmo. De forma diplomática, afirma que a rotina no TCU é mais compatível com o seu momento atual, uma maneira de indicar que ninguém quer ser o próximo a se desgastar. Na avaliação do Lula, segundo relatos, o MDB votou contra o Messias na tentativa de emplacar o Bruno Dantas lá no Supremo Tribunal Federal. A ministra Daniela Teixeira, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, também está no banco de reservas, mas há reservas quanto ao nome dela. Em conversa recente com o presidente, a ministra teria afirmado que recebe menos do que os seus colegas no STJ e o Lula repassou a informação, mas foi alertado de que a versão não correspondia aos fatos. Daniela é um dos nomes cotados para o Supremo, em meio à crescente pressão para que seja indicada uma mulher. Dos 10 ministros atuais, há apenas uma mulher, a Carmen Lúcia, que está para se aposentar também. As aposentadorias aí próximas
são do Luiz Fux, em 27, depois vem em 28, depois vem a Carmen Lúcia em 29, e em 2030, o último ano desse próximo governo, que vai entrar depois do presidente Lula, ou até mesmo com a reeleição dele, que é do Gilmar Mendes, em 30 de dezembro de 2030. Ou seja, essa indicação de Gilmar Mendes, se ele não adiantar a aposentadoria dele como o Luiz Roberto Barroso fez, ele deve ter a indicação só com outro presidente depois desse que vai entrar agora, a partir das eleições de 2026. O problema é que a rejeição ao Jorge Messias teve tantos lances de bastidores envolvidos que a corte que estava rachada agora se partiu em 4. Deixa eu ver se eu consigo explicar para quem está nos ouvindo, né? O advogado-geral da União, Jorge Messias, escolhido por Lula para ser o 11º ministro da Suprema Corte, não contou com a unanimidade do apoio do Supremo. Você tem o Supremo hoje, Joana, depois do saldo final dessa rejeição, Messias teve 34 votos, precisava de 41 para ir para o Supremo Tribunal Federal, a seguinte configuração. O Luiz Edson Fachin, o presidente, e a ministra Carmen Lúcia estão irmanados na questão do Código de Ética, se afastaram um pouco das outras alas da corte. Fachin já era mais apartado, Carmen Lúcia era próxima a Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, acabou se afastando por conta do julgamento sobre a eleição no Rio de Janeiro, que está sem governador, né? Tem um governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça. Você tem uma segunda dupla ali operando, que é o ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça. André Mendonça, o novo todo-poderoso do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Master, relator do caso do INSS, apoiou abertamente Jorge Messias por conta da identificação religiosa que eles têm. Ambos são evangélicos. Acabou sendo usado, inclusive, como desculpa para que Messias não tivesse todos os votos num Senado irritado com o avanço das investigações no Master. Num terceiro grupo, você tem muito próximos os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Flávio Dino não fez campanha contra Messias, mas também não fez campanha a favor. Quando ambos eram do governo Lula, lembrando, né, Flávio Dino era ministro da Justiça do governo Lula, ele e Jorge Messias tiveram vários desentendimentos. Esses desentendimentos deixaram sequelas e essas sequelas serviram para afastar Dino do processo sucessório. O problema é que não fazer nada em política já é alguma coisa. Então, guarda essa informação. Já o ministro Alexandre de Moraes passou a tarde inteira monitorando ali ou tomando notícia dos votos e avisou os colegas mais próximos que Messias seria derrotado. Avisou, inclusive, dando um placar ali. 32 votos, Messias teve 34, errou, portanto, por muito pouco. Estava dentro da margem de erro. E aí, circulando essas diversas alas, você tem a dupla Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Gilmar Mendes e Zanin apoiaram abertamente Jorge Messias. Zanin chegou a protagonizar evento na casa dele para apresentar Messias para os parlamentares. Chegou a receber o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, junto a Jorge Messias. Alcolumbre está dizendo que foi pego de surpresa. Não é bem assim que a banda toca. Não existe surpresinha desse tipo. Não tem criança em Brasília, né? Para chegar, opa, tá aqui o seu desamiguinho. Não existe isso. De todo modo, esses dois agora estão tentando olhar ali a corte mais de longe e servem para compor maioria, a depender do caso, de um lado ou de outro. Você tem ainda o ministro Nunes Marques, uma espécie de radical livre, entre muitas aspas, não que ele seja radical, mas porque ele está meio perdido ainda, sem um grupinho ou uma duplinha para chamar de sua. Apesar do que muito se especula, né? A identificação de votos entre o Nunes Marques e o André Mendonça, dois indicados pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ela não é automática. Então ele está ali, assim, meio que percorrendo esses diversos grupos, sem conseguir muito formar uma duplinha para chamar de sua. No fim, Joana, foi traumático também para o Supremo Tribunal Federal, que aconteceu com o advogado-geral da União, Jorge Messias, que deixou uma série de especulações ali sobre uma participação talvez exacerbada de integrantes do Supremo nesse processo do Legislativo, para o bem ou para o mal do futuro do advogado-geral da União. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.